Você já teve um sequestro de amígdala? Calma que eu já te explico o que é isso. Eu sou Alessandro Gon e todos os dias eu gravo um vídeo para você. Você já teve alguma situação em que você tomou uma decisão totalmente impulsiva e inclusive se arrependeu depois? Pois é. Isso é causado pelo que Daniel Goleman deu o nome de sequestro de amígdala. Daniel Goleman é autor de Inteligência Emocional, Foco e mais alguns outros ótimos livros. Mas deixa eu te explicar um pouco mais disso de uma maneira um pouco mais detalhada, mas ao mesmo tempo simplificada. Para pensar que o cérebro humano ele foi evoluindo ao longo do tempo e ele começou lá na sua época mais primitiva, com o homem das cavernas, naquele momento pré-histórico, em que nessa camada inferior do cérebro, o sistema límbico, ele era responsável por fazer com que aquele homem tomasse uma decisão imediata. Porque o que acontecia ali no dia a dia dessa pessoa? Aparecia, por exemplo, um barulho, surgia um barulho em que ele na hora tinha que perceber. Se percebesse que era um animal, a decisão é ou luta ou foge. E aquilo tinha que ser imediato, uma questão de sobrevivência. Então, essa camada do cérebro que existia naquele momento para a sobrevivência, ela continua em nós. No entanto, o cérebro foi evoluindo e tem hoje uma camada superior, neocórtex, que já é responsável pelas decisões já após análise. A decisão é tomada após a definição do que deve realmente ser, o que deve acontecer naquele momento, sem impulsividade, mas com raciocínio. E essa camada de baixo continua, inclusive ela é muito importante ainda, porque para pensar que se numa situação, por exemplo, você está na rua como um pedestre e aparece um carro de repente num lugar que você nem pensava, aquele carro é como aquele animal lá pro homem, pro ser pré-histórico, aquele carro que aparece vai te fazer tomar uma decisão imediata, impulsiva, mas como proteção, que você vai ou dar um salto, ou fugir, ou correr, ou você vai pular, se for uma outra pessoa que estiver ali na frente daquele carro, vai pular para salvar. Enfim, essa parte do cérebro ela é muito importante ainda para a gente. Agora, qual é o problema disso? O problema é que muita gente acaba em situações comuns da vida, comuns do trabalho, do dia a dia, de um relacionamento, entendendo algo que está acontecendo ali do outro lado, muitas vezes até uma simples frase que foi dita, como um animal feroz. E aí a reação imediata e impulsiva, sem pensar, é ou luto ou foge. Imagina o problema que isso dá na sua vida se você agir assim. Eu já vi situações em que, numa conversa com um chefe em que a pessoa não gostava nada do que estava acontecendo, ela simplesmente pediu demissão naquele momento e se arrependeu depois. O que aconteceu ali? Aquilo que veio do chefe era um animal. A decisão naquela hora era ou luta ou foge. Ela não deixou aquilo chegar no neocórtex para que houvesse o tempo de raciocinar, houvesse o tempo de pensar, para que fosse tomada a decisão adequada. Deixa eu te mostrar agora num vídeo de 17 segundos como é que funciona essa parte de baixo do seu cérebro. Assiste aí. Você deve ter percebido que você não teve tempo de raciocinar, não teve tempo de pensar no que você deveria fazer. Aqui o seu sistema límbico te levou a tomar alguma atitude imediata para te proteger. De novo, isso é extremamente importante, tem que continuar na gente. O que não pode continuar, o que não pode acontecer é você deixar uma situação comum do dia a dia ser analisada, decidida, porque nem é analisada aqui embaixo, decidida imediatamente aqui, uma situação em que você vai lutar ou fugir sem entender que você não está deixando aquilo chegar na parte de cima do seu cérebro, onde vai haver uma tomada de decisão,
mais raciocinada. Agora deixa eu te passar um pouco alguma coisa sobre como você pode melhorar isso. Certamente você já ouviu algo que é muito comum, que é o conte até 10. Para pensar na importância disso quando você analisa isso que eu estou te mostrando. Não é simplesmente contar até 10 só para você se acalmar e aí mais calmo tomar uma decisão. Não, é para evitar que aquilo seja decidido aqui, impulsivamente, fazendo algo que você não quer, uma briga, uma fuga, deixar com que aquilo chegue lá no seu cérebro, porque naturalmente a decisão aqui embaixo ela é rápida, é instantânea, porque ela é necessária, ela precisa ser assim para a sobrevivência. Você tem que, quando o carro surgir, quando aparecer algo na sua frente que você não esperava, que pode te causar algum dano, você simplesmente desviar. Quando aquele animal feroz aparecer lá atrás, aquilo não tem tempo, não dá tempo de você deixar chegar, raciocinar, analisar o que eu vou fazer agora para sair. Não, você simplesmente faz. Agora, a partir do momento em que você começa a entender que o contar até 10 é para fazer com que aquela informação, aquela situação chegue para você lá no neocórtex, você consiga analisar e raciocinar e decidir o que é mais correto para aquele seu momento. A partir do momento em que você começar a fazer isso, você vai perceber o quanto você começa a ganhar, o quanto você começa a crescer na vida. Por parar de perder pela sua atitude impulsiva, que só te traz prejuízo aqui embaixo, quando não é usada numa situação de sobrevivência, é óbvio. E uma outra coisa que eu quero te falar, busca cada vez mais autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, quanto mais você começa a entender como é que você percebe uma situação, como é que você às vezes percebe algo, uma frase, uma atitude, como um animal feroz, e você entende que se autoconhecendo, você vai começar a saber que aquilo nem era um animal, aquilo nem era feroz e aquilo nem era um problema, e vai começar a deixar isso chegar onde deve chegar no seu cérebro para você decidir bem. A partir do momento em que você se conhecer, você vai começar a ter mais facilidade para isso. E se for o caso, procura inclusive a ajuda de um profissional. Existem profissionais de várias áreas que podem te ajudar nisso. Porque algo além do que eu estou te falando, muitas vezes isso acontece, e naturalmente isso acontece de uma maneira inconsciente, você não decide isso, você não tem nem tempo, você nem sabe o que está dentro da sua cabeça, mas acontece por uma espécie de um vínculo emocional com o passado, por algo que já aconteceu, e esse vínculo, essa espécie dessa amarração emocional faz com que você haja assim, você tem esse sequestro de amígdala, que não tem nada a ver com a amígdala da garganta, simplesmente elas têm o mesmo formato, e daí o mesmo nome ou um formato parecido. Mas enfim, quero que você entenda com esse vídeo que você pode melhorar a cada dia, entendendo como é que você funciona, como é que você reage e passando a agir de uma maneira mais raciocinada e calma. Amanhã eu estou de volta para mais um vídeo, te espero aqui. Quer ver detalhes como esse, onde eu estou gravando, às vezes até um pouco do que eu estou falando e o que eu uso para gravar, para editar, alguns detalhes dos bastidores e algumas dicas práticas úteis que me ajudam? Me segue no Snapchat, AlePHGon. Só lá eu coloco detalhes dos bastidores.